Hausdorff. Quando nós aplicamos Hausdorff aqui, isso aqui vai ficar, primeiro, demi. Mas esse operador demi vai estar atuando na identidade, vai ser zero. Aí o segundo termo é o comutador de I ômega A, GA, demi, atuando na identidade. Depois nós vamos ter um termo que vai ser o meio do comutador de I ômega A, GA, com o comutador de I ômega B, GB, com a identidade. Atuando na identidade. E assim vai, lá. Toda vez. O ômega depende de X. Por isso que esse comutador não é zero. Quem é esse comutador? Isso aqui. Isso atuando nisso, que dá zero. A derivada sempre batendo 1 dá zero. Agora, menos dmi atuando em I, ômega A, GA, identidade. Posso esquecer isso aqui. Então, esse termo aqui vai dar menos I, a derivada disso vezes GA. Então, esse comutador aqui, ele dá para nós simplesmente menos I, dmi, ômega A, GA. Esse comutador aqui eu conheço. É menos I, dmi, ômega B, GA. Então, esse primeiro termo aqui eu conheço. Agora, esse segundo termo aqui ficou fácil. Por quê? Bom, I com menos I dá 1. Então, o segundo termo aqui vai ficar 1 meio. Então, esse aqui vai sair, ó, vai ficar I ômega A, I com menos I vai ficar ômega A, dmi do ômega B. Que agora a derivada, ó, já foi chupada pelo ômega. Agora eu tenho simplesmente um comutador de GA com GB, que é I, F, A, B, C, GC. E assim vai. Então a gente vai observar o seguinte: à medida que eu vou pegando os termos mais altos, quem é o comutador duplo? O comutador duplo é esse aqui, depende de um só gerador. Quando eu introduzir o termo de ordem 3, eu vou trazer um outro gerador que vai comutar com outro gerador. Gerador com gerador dá IF gerador. Então o que a gente observa é que essa expressão, qualquer que seja a ordem, ela vai ser sempre linear no gerador. O termo de primeira ordem é naturalmente linear no gerador. O termo de segunda ordem seria quadrático no gerador, mas pela álgebra de Lie, ele se torna linear. Depois, quando eu pegar o comutador triplo, eu vou trazer esse resultado, eu teria algo desse tipo. I, ômega D, GD, comutando com I, ômega A, GA, comutando, I, ômega A, esse comutador aqui, esse comutador aqui pegou esse aqui, I, ômega A, isso daí, ômega A, GA, com I, ômega B, GB, DB. Então, em termos de terceira ordem, seria esse aqui. Esse computador a gente acabou de fazer. É esse aqui. Dá I com... esse computador aqui dá menos I. Então, I com menos I dá 1. Dá ômega A, dmi ômega B, F, A, B, C. Aí vai ficar um comutador... Aí vai ficar aqui um I ômega B. E aí vai ficar o comutador de GD com GC. Em terceira ordem. Mas o comutador de GD com GC vai ser I, F, D, C, E, GE. Então, o termo de terceira ordem também sai linear no gerador. Então, todos os termos aqui são lineares nos geradores. E a identidade desapareceu. Sumiu a identidade. Se sumiu a identidade, eu saí do grupo. O grupo tem que ter identidade. Quem só tem gerador é a álgebra. A álgebra é um espaço vetorial só com os geradores. Então, essa expressão aqui vai poder ser escrita dessa forma. Isso aqui vai se comportar como se fosse um WMI A GA. Não importa. Claro, o que é WMA? WMA é uma expressão complicada. É dmi ômega A mais F, A, B, C, ômega A, dmi ômega B. Quer dizer, vamos botar, aí a gente pode mudar os índices aqui. Eu posso uniformizar. Como esse índice A, vamos chamar o C de A e o A de C. Então, quem é WMI ômega WMA? WMA é menos I, dmi ômega A, mais I sobre 2, F, C, DA, dmi ômega B, ômega C. Aí aqui eu faço a mesma coisa. Eu chamo esse E de A e chamo o A de E.
Então, vai ter um termo novo, que vai ser esse I com esse I aqui dá menos 1, aí vai aparecer FDCA, FEBC, ômega D, ômega E, Dmi, ômega B, vezes GA. Então, o que eu estou querendo dizer é isso, que essa expressão, não importa o que ela seja, ela é um objeto da álgebra, não do grupo. Ela é linear no gerador. Esse coeficiente pode ser muito complicado, mas o que sobra no final do dia é sempre uma matriz. Então, esse objeto pertence à álgebra de Lie, não ao grupo de Lie. Então, por homogeneidade, esse objeto aqui está na álgebra. Esse objeto aqui pertence à álgebra. Então, é claro, por homogeneidade, esse objeto também tem que pertencer à álgebra. E aí também, esse objeto tem que pertencer à álgebra. Aí é por covariância, tem que estar todo mundo na álgebra. Agora, se esse objeto está na álgebra e esses dois estão no grupo, o resultado está na álgebra. Sempre que a gente tiver grupo, álgebra, grupo a menos 1, isso aqui também está na álgebra. Fácil de ver também. Então, se eu tiver grupo, alguma coisa que está na álgebra pode sempre ser escrito como uma combinação linear de geradores. E aqui grupo. Olha lá. Posso botar esse alfa A para fora. Então aqui eu vou ter R, GA, R menos 1. Aí vai acontecer a mesma coisa. Isso aqui, ele vai poder escrever assim, alfa A, quem é R? Exponencial de I, ômega B, GB. Aqui eu tenho GA. E aqui eu vou ter exponencial menos I, ômega C, GC. Aí eu vou usar o quê? Hausdorff aqui. Então isso aqui vai ficar GA mais o comutador de I, ômega B, GB com GA, mais o meio do comutador de I, ômega B, GB, com I, ômega C, GC, GA, mais o blá blá blá, etc. Então, ó, comutador de dois geradores dá um gerador. Oi, vai lá. Professor, Tá. eu vou apresentar nesse vídeo Que prazer. que, como eu tenho filhos, eu faço com meus filhos. Meus filhos são gêmeos. Elas são gêmeos idênticos. Elas são parecidas. Aí elas são Como se chama? Juliane e Júlia. E a mãe Joana e o pai José. E a irmã Joana. Todos evangélicos. José e Júlia. Matou. Beleza? Bonito. Nath. Ah, bom, professor, eu tô de férias, tá? Eu sei disso, férias trabalhando. Eu também estou. Olha aí, galera. Então, gerador, comutador de dois geradores é gerador. Comutador de dois geradores é gerador. Gerador com gerador dá gerador. Então, eu posso avançar o quanto eu quiser, que eu não saio da álgebra. Então, se eu pegar grupo, álgebra, grupo, isso aqui também pertence à álgebra. Então, está aqui. A gente pode até escrever essa relação sempre assim. Já é uma relação notável, conhecida da teoria de grupo. Matriz do grupo, gerador. Matriz do grupo. Isso aqui eu posso escrever como assim, um D, A, B, GB. Por quê? Porque essa expressão vai ser linear no gerador. Então ela vai ser linear no gerador. Mas ela tem um índice A livre aqui. Então eu posso botar um objeto aqui, que vai se comportar como um tensor do grupo, D é B, GB. Esse objeto aqui é o que nós chamamos de representação adjunta. Certo? Então, está claro que a gente chegou a uma situação bem assim, homogênea. Álgebra, álgebra, álgebra. Então, se esse AMI está na álgebra, nada me impede de escrevê-lo desse modo. Ele tem que ser uma combinação linear de geradores. Então, eu vou escrever o meu AMI desse modo, AMI AGA. AMI AGA. Opa,
Então é isso que a gente chama campo de Yang-Mills, e aqui é o campo de Yang-Mills, quer dizer, o campo de Yang-Mills tomando valor na álgebra de Lie. E aqui são as componentes do campo de Yang-Mills na álgebra de Lie. São as componentes, esse aqui é o campo em forma matricial, em forma de gerador, e esse aqui são as componentes que fazem essa expansão. Então esse campo aqui está na álgebra, isso aqui está na álgebra, isso aqui são os coeficientes desse campo expandido na álgebra de Lie. Deixa eu apagar aqui, só acertar um detalhezinho agora com vocês. Então, vamos ver, todo esse malabarismo, né, que soa até artificial, que a gente introduz uma coisa à mão, mas aí entra a noção que a gente está fazendo. O que a gente quer? A gente quer ter invariância local. E aí, isso é um preço que eu pago. Se eu quero ter invariância local, eu tenho que enfrentar um discurso bastante incômodo. Qual é o discurso incômodo? É que por ter simetria local, eu altero a estrutura de velocidade. Por ter simetria local, eu mexo na estrutura de velocidade. E aí, eu faço uma escolha. O que eu quero? Eu não quero simetria local, então eu tenho que pagar um preço. O preço que eu pago é mexer na estrutura de velocidade. Como eu mexo na estrutura de velocidade? Introduzindo um elemento novo na descrição do sistema. Então, para o sistema ter invariância local, necessariamente eu preciso trazer um elemento novo que vai colocar em ordem a questão da velocidade, está se transformando de um modo muito diferente do próprio campo. Então, esse campo ele entra como um campo regulador, por isso que a gente chama campo de calibre. É ele que vai calibrar tudo para que no final do dia a derivada do campo se transforme. Eu quero que no final de tudo, essa derivada aqui, ao se transformar, eu estou transformando isso, ela satisfaça ela sofra a mesma lei de transformação. Então é isso que nós estamos querendo. Então eu resolvo a situação desse modo, e aí sim, eu introduzo um elemento extra. Então é como se diz na literatura. Então quando você introduz a simetria local, você cria uma interação. Claro, eu estou criando uma interação porque eu estou trazendo um elemento novo, e esse elemento novo está interagindo com o próprio campo que eu tinha precedentemente. Eu estou trazendo, estou acoplando. Aqui não, aqui é linear, aqui é bilinear, tem dois campos aqui. Então, a simetria local, ela introduz uma interação nesse sentido. Vamos pensar aqui. O nosso lagrangiano, então, para que tudo se resolva localmente, ele passou a ser esse lagrangiano. E aí, nós temos o primeiro termo e a derivada usual. Então, ficou para nós o que a gente já sabia. O lagrangiano, vamos dizer, de Dirac livre. Mas aí apareceu um termo aqui que vai ser mais I, tá aqui, si barrado, gama mi, a mi, si. Como é que eu vou entender esse termo aqui? Esse termo aqui está sendo entendido assim, si barrado, gama mi, a, mi, a, G ápice, o campo, ele é de álgebra vasta. Agora, essa matriz faz o quê? Essa matriz conecta os elementos da representação. Então, agora eu posso colocar, se eu quiser, os índices do campo. Si barrado, gama mi, a, mi, a, elemento de matriz IJ, CJ. Então, daqui, como esse A, mi, a e esses GA são agora elementos de matriz, tudo pode sair daqui. Só quem não pode sair daqui de dentro é a matriz gama, porque ela está aprisionada pelos espinores. Então a gente ganha essa estrutura aqui. GA IJ A Mi A. Si barrado gama Mi CJ. Ou seja, eu criei uma interação entre essa corrente fermiônica e esse objeto vetorial, esse bóson vetorial. As constantes aqui, os elementos de matriz vão mexer com os acoplamentos.
Dependendo desses elementos de matriz, se alguns elementos de matriz forem zero, eu tenho alguns acoplamentos nulos. Mas esses elementos aqui eles vão mexer nos acoplamentos. Agora, só aqui, a observar uma coisa. Esse lagrangiano aqui, ele é real. Deixa eu apagar aqui. Então, estou indo rápido demais, desculpa. Então, eu só queria chamar a atenção que a introdução desse objeto novo, que vai regulamentar a velocidade do campo, ele, na verdade, introduz essa interação. O bilinear fermiônico, essa corrente fermiônica, passa a interagir com esse campo. Claro que eu ainda não providenciei dinâmica para esse campo. Esse campo ainda não disse, como é que esse campo se propaga? Qual é a estrutura de derivada dele? Vamos ver isso depois. Tá? Eu só queria chamar a atenção disso por enquanto. E aqui chamar a atenção de um elemento, que até agora eu não mexi, que eu fui fazendo a coisa assim, de uma maneira muito por cima. Agora vamos começar a fechar os detalhezinhos matemáticos mais simples, pequenos ajustes. Vamos lá, qual é o primeiro pequeno ajuste que eu vou fazer? Se nós pegarmos esse termo aqui, termo cinético livre, esse termo cinético livre ele não acopla os diferentes i, né? Ele é diagonal, é psi barrado, mi, gama mi, d mi, psi. Se eu tirar o conjugado complexo, o que eu espero que o lagrangiano seja? O lagrangiano seja real. Se eu tirar o conjugado complexo aqui, isso aqui vai ficar d mi, psi barrado, menos i, gama mi barrado, gama mi, lembrando lá do estudo de Dirac, psi, que é diferente disso. Mas aí eu faço uma integração por partes. Integração por partes, jogo fora o termo de superfície e essa derivada vem para cá com sinal menos, aí passo mais aqui. Então esse termo aqui vai ficar igual a psi barrado, gama mi, d mi, psi. Então esse termo por si só ele é real, a menos de um termo de superfície que eu joguei fora, que é possível no lagrangiano. Então esse termo sozinho ele é real. Então sobrou agora o termo de interação. O lagrangiano tem que ser real. Então vamos pegar esse termo agora. I, psi barrado, gama mi, vou botar aqui A, mi A, G A, psi. Isso aqui eu posso escrever assim. I, psi barrado, I. Esse A, mi A, então eu posso tirar daqui. Vamos botar assim, vai ficar I, A, mi A. Aí vai ficar psi, I barrado, gama mi, psi J, botar aqui psi J, não posso até botar o GA e J, vamos já botar os elementos de matéria, vai ficar I, A, mi A, aí vai ficar aqui GA, elemento IJ, aí psi, barrado, gama mi, psi J. Vamos tirar o conjugado complexo disso. O conjugado complexo do I é menos I. Os campos aqui são reais. Vou tomar esses campos reais. Agora, vamos pegar aqui G, A, I, J, está. Nada me diz que o grupo, os elementos de matriz podem ser complexos, como é o caso das matrizes de Pauli, por exemplo. Aí aqui vai ficar psi J barrado, gama mi, psi. Fiz o conjugado lá no espaço de Dirac. São chamados conjugados de Dirac. Bom, I, J, J, I. Está tudo saturado. Então eu vou trocar I com J aqui. Vou chamar I de J e vou chamar J de I. Então meu I vira J e meu J vira I. Agora, aqui eu posso transpor. GA estar IJI é a mesma coisa que GA transposto estar IJ. Tá, tinha GA estar JI, que eu digo é GA transposto estar IJ. Então, olha só, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é justamente o G Dagger. Isso aqui é G Dagger IJ. Mas a matriz é hermitiana, então G Dagger é igual a G. GA transposto estar é o G Dagger. G Dagger e J é a mesma coisa que G e J. Os geradores são hermitianos. Então aqui quem fica no final do dia é o GA e J. Que é o oposto desse termo. Ou seja, esse termo aqui é puramente imaginário. O conjugado complexo dele deu menos I. Então,
eu tenho um termo puramente imaginário na ação. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu transformo uma coisa puramente imaginária em real? Só botar o i. Então, o que está me faltando é botar, então, o que eu tenho que fazer é o seguinte: quando eu definir a nova derivada, eu fiz assim, dmi φ mais ami φ. O que está faltando, se eu colocar um i aqui, esse i aqui, ó, vai entrar aqui. É só substituir o a por ia, esse termo aqui vai ficar menos. Boto o i aqui, e aí esse termo aqui automaticamente vai ter esse i que vem aqui de dentro, vai pegar esse i e vai dar esse menos aqui. E agora, esse termo aqui sem o i, ele é real. Por quê? Quem estava fazendo, quer dizer, eu botei, porque no fundo esse termo é isso aqui, ó, esse barrado GA psi. Se eu fizer as mesmas coisas, tirar o conjugado, emitindo, blá, 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 eu vou obter psi barrado GA dagger psi. Mas GA dagger é GA, então esse termo sozinho já é real. Então, esse termo agora fica real. Então, a solução final está tudo resolvido. É só eu fazer esse ajuste. Eu vou pegar, então, ao invés de trabalhar com a velocidade usual do formalismo canônico, eu vou trabalhar com a velocidade que a gente chamada de derivada covariante de Gauge ou derivada covariante com acoplamento mínimo. Então, o acoplamento mínimo é essa derivada covariante. Então, isso aqui vai ser o dmi φ mais i ami. Se eu quiser, já posso colocar assim, a IA, GA, que isso aqui é o meu campo Lie álgebra válido. Na verdade é psi, o φ tanto faz, não tem que é psi. E aí, mais uma coisinha, um detalhezinho que a matemática não pede, mas a física pede. O que esse termo vai representar quando eu olhar a ação? Ele não vai representar uma interação? Não é esse termo que vai estar aqui? Então, se ele tem uma interação, toda interação a gente gosta de botar uma constante de acoplamento. Então, aqui a gente vai introduzir um parâmetro G que vai fazer o papel da constante de acoplamento. O quanto esse acoplamento aqui é forte. A constante é universal. Para todos os campos de Gauge, para todos os campos de matéria, a constante é a mesma. Essa constante não pode depender da transformação de Gauge, nem do tipo de campo, justamente por argumento de simetria. Essa constante aqui é a mesma para todos os campos e para toda a matéria. Então, no final de tudo, a gente chegou ao que a gente chama de uma formulação de Yang-Mills. Faltando agora discutir um pouco como o campo de Yang-Mills se propaga. Mas a gente chegou a essa formulação aqui. A matéria lembrando que essa derivada, então, está definida aqui em cima. Certo? Beleza, então a gente chegou ao que a gente chama. Então, eu fiz um caminho diferente. Nos cursos anteriores, no curso do ano passado, no curso de 2016, esse curso é mecânica clássica, não é o curso de eletromagnetismo, mas eu acho que não sei se foi mecânica clássica ou eletromagnetismo de um ano atrás, que eu fiz Yang-Mills, mas introduzindo não linearidades no setor a partir do fóton. Aqui eu não estou partindo do fóton, eu estou partindo do campo de matéria. Eu estou mais próximo do que Yang-Mills fizeram. Lá atrás eu estou mais próximo do que Stallone e o Shor fizeram, que eu acho até mais físico. Mas eu quis mudar um pouco por causa da pergunta do Dória da aula passada, que era, por que uma simetria local? Então eu preferi trabalhar em cima dessa discussão da localidade, para poder ficar mais claro para vocês o aparecimento do campo de Gauge pelo argumento de localidade. Lá atrás eu fazia diferente, eu partia do campo de Gauge, que era o fóton, introduzia não linearidade e chegava a Yang-Mills. Mas eu saía do fóton e chegava a Yang-Mills. Aqui eu fiz o contrário, eu saí da matéria e quis chegar a Yang-Mills. Justificando que toda a nossa questão é o que significa fazer transformações locais, globais ou locais. E quando a gente introduziu a motivação
da transformação global, a gente falou, bom, tudo acontece simultaneamente em todos os pontos do espaço. Isso quebra um pouco essa noção que a gente tem de localidade e causalidade na teoria de campo. O que você espera? Que se você faz uma transformação aqui, a informação de que você mexeu aqui deva levar um tempo finito para chegar aqui. Por quê? Porque a velocidade da luz e a velocidade máxima de sinalização nada mais é instantâneo na relatividade especial. Cai a terceira lei de Newton, não vale mais ação e reação. Então, quando eu faço uma transformação aqui, essa transformação, quando eu fiz essa transformação aqui, ela vai chegar aqui depois. E aí, quando ela chegar aqui, essa aqui já mexeu. Então, a gente espera, quer dizer, é muito razoável, não é necessário, mas é muito razoável que a gente introduza transformações locais, porque os campos são locais e toda a descrição é baseada em localidade e causalidade. Então, fazer uma transformação que é a mesma para todos os pontos do espaço, pressupõe que quando eu fiz aqui, todo mundo já recebeu a notícia e já fez ao mesmo tempo. Tem uma certa, uma quebra de causalidade aí. A transformação local ela é mais geral, ela se acomoda mais, porque eu faço a transformação aqui, e a transformação que eu vou fazer aqui, naquele instante de tempo, pode não ser a mesma, porque o parâmetro depende de t e de x. Então, é mais razoável. Mas aí a gente viu, isso mexe com a definição de velocidade do campo e destrói a simetria, porque a velocidade e o campo se transformam de formas muito diferentes. Então, nós podemos reacomodar a descrição introduzindo um elemento extra, que é esse campo que vai, então, produzir uma interação. Eu acabei. E aí eu vou dar um intervalo agora, e depois agora a gente vai entrar no setor de Yang-Mills. Pois não? Eu acho que eu devo ter perdido um pouco no início. Eu sempre fui mais familiarizado com a QED. Eu não estou conseguindo ver a diferença. A diferença daí para a QED vai ser só nos geradores? Vai ser só no gerador. A diferença da QED está aqui. No GA? O GA, ele passa a ser a carga eletromagnética. Então, quando você vai para a eletrodinâmica, o que você faz? Você introduz essa derivada covariante. Dmi-psi mais I, constante de acoplamento. Em geral, na QED, a constante de acoplamento é a carga fundamental, é a carga do pósitron, é o E. Aí eu coloco o valor da carga que a partícula tem, a carga é o elétron, então Q é menos 1. A carga é o pósitron, Q é mais 1. A carga é o próton, Q é mais 1. A carga é o nêutron, Q é 0. E volta aqui o psi. Quer dizer, no caso não abeliano, o que você tem são geradores. No caso abeliano, o que você tem são cargas no lugar dos geradores. Então, na QED... É o mesmo. Exatamente o mesmo, não tem diferença. A QED é um caso particular. Lembra quando eu fiz aqui, quando você vai pegar aquela transformação de Gay, I, ômega A, GA. Aí aqui a gente botou dmi é a menos I, ômega A, GA. Se eu tenho geradores, essas coisas não comudam. Se eu agora tenho caso abeliano, eu não tenho mais gerador, eu só tenho um gerador, que é a identidade, e o parâmetro. Então essa derivada é trivial. A derivada da exponencial é menos I, dmi ômega. Não precisa usar aquela relação de Hausdorff. Não precisa usar nada de Hausdorff, porque as exponenciais elas têm, entendeu? Porque tem uma diferença, Daniel, né? Sim. Daniel, é o seguinte, quando você tem isso aqui, vamos falar assim, exponencial de I, ômega G, derivada, exponencial de menos I, ômega G, a gente pensa o seguinte, a derivada desse, quer dizer, eu vou ter que calcular isso aqui. No caso da QED, esse objeto aqui, vamos colocar assim, o que é a derivada desse objeto aqui? Quando eu derivo no exponencial, eu pego a derivada do expoente e multiplico pelo exponencial. Só que quando esse exponencial aqui são matrizes, se eu pegar a derivada da exponencial de uma matriz, a pergunta é, a derivada da exponencial de uma matriz é a derivada da matriz vezes a exponencial ou é a exponencial vezes a derivada da matriz? No caso de não ser matriz, é a mesma coisa. Mas agora, se isso aqui é matriz e isso aqui é matriz, quem diz que isso comuta? Então, a gente não pode usar isso aqui. Então, quando eu quero tirar... Então, nesse caso aqui, eu tenho... Aí, por isso que eu tenho que usar Hausdorff. Porque eu não posso dizer, a derivada disso
é derivar isso aqui, botar aqui na frente e multiplicar pelo exponencial, ou vice-versa. Então, como é que eu derivo isso aqui? Como é que eu resolvo isso? Se eu tiver que derivar uma matriz, eu faria o seguinte, se eu perguntasse a vocês, vamos calcular isso aqui, a derivada dessa exponencial. O que é isso aqui? Eu faria assim, pega exponencial de menos ômega, demi exponencial de ômega. Isso aqui é uma outra coisa. Vamos pegar esse objeto aqui, atuando na identidade. Esse objeto aqui, atuando na identidade, ele vai dar derivada desse, vai dar exponencial de menos ômega, derivada exponencial de ômega, vezes 1. Não preciso escrever. Mais exponencial de menos ômega, exponencial de ômega, derivada de 1, que é 0. Então, esse objeto aqui é igual a isso aqui. Agora, então, esse objeto aqui eu sei calcular. Isso aqui a gente usa Hausdorff. Isso aqui é dmi ômega mais o comutador de dmi ômega com ômega mais ômega com, aliás, menos ômega. Usando Hausdorff, vai ser o contrário. Isso aqui vai ficar menos dmi ômega mais comutador de ômega e dmi ômega, e assim vai. Todas as potências em ômega e uma derivada todas as potências em ômega. Mais o termo duplo, que vai ser ômega, ômega, comutador com d ômega, e assim vai. Então isso aqui eu sei calcular usando Hausdorff. Aí depois que eu calcular isso aqui usando Hausdorff, vamos dizer, isso aqui é um Hausdorff de ômega, então esse Hausdorff de ômega que eu sei calcular é exponencial de menos ômega, dmi exponencial de ômega. Agora eu posso multiplicar tudo isso aqui por E ômega. Aí eu garanti que eu sei calcular essa derivada. Então a derivada da exponencial de uma matriz é a exponencial da matriz, quer dizer, é o contrário. Se eu fizer agora aqui menos ômega, se eu fizer aqui é ômega, perdão. Então a derivada da exponencial dessa matriz é a exponencial da matriz vezes esse Hausdorff aqui que eu sei calcular. Então, aí sim, agora no caso abeliano não precisa de nada disso, porque derivou a exponencial, tudo comuta. Então, quer dizer, se eu fizer isso aqui no caso abeliano não tem gerador, o gerador é a identidade. Se eu tiver uma matriz. Aí se eu tiver matriz, aí sim, eu tenho que usar Hausdorff. Se eu tiver, sempre que eu usar matriz, se eu tiver matriz derivada matriz, eu tenho que usar Hausdorff. Se não é matriz, isso aqui é uma mera fase, isso aqui é menos i dmi ômega vezes a própria exponencial. E aí essa exponencial cancela essa. E aí fica o de sempre. Então, quer dizer, o caso que a gente está fazendo aqui, ele simplesmente reabsorve a PED, tirando o gerador, botando o gerador igual a 1, ou seja, botando o gerador igual a carga. Quer dizer, no caso abeliano, quer dizer, o papel do gerador numa teoria não abeliana, ele está substituindo o valor da carga. Porque se você observar bem, quando a gente olhar essa interação, quando a gente abriu esses elementos aqui, escreveu isso aqui da seguinte maneira, ficou, aí aqui tem esse i, então quando a gente colocou essa derivada aqui dentro, aquele termo lá produziu o seguinte, i com menos i, dá menos 1. Então produzimos aqui o menos g. Aí ficou psi barrado, gama mi, a, mi, a, ga, psi. É o que sai dessa interação aí. Vamos começar agora a botar as componentes bonitinhas, colocar os índices, né? Então, esses números aqui, então isso aqui vai ficar psi i barrado, ga i j, psi j. Então isso aqui no final de tudo é menos g, ga i j, psi i barrado, gama mi, psi j, a mi a. Então eu tenho esse setor fermiônico acoplado a esse setor vetorial. Agora, o que está aqui na frente? Se isso aqui fosse aquele D, isso aqui seria menos E, a carga, psi barrado, gama mi, psi, a mi. Ó, aqui é a constante de acoplamento. Agora, o que faz o papel da carga, no caso não abeliano, os elementos de matriz dos geradores fazem o papel da carga. Então é como se a carga eletromagnética,
no caso abeliano, ela substitui os elementos de matriz do gerador. Quer dizer, quando você tem uma teoria não abeliana, e aparecem aqueles, nas regras de Feynman, que quando forem estudar QCD vão ver, aparecem os elementos de matriz de S e 3, vão aparecer nas regras de Feynman, vão aparecer as matrizes de Gell-Mann, A e J, relacionados às cores. Esses elementos de matriz são números, são os elementos das matrizes de Gell-Mann, são 1 menos 1, I menos I. Eles estão fazendo o papel de quê? De constante de cargas. A constante de acoplamento da QCD é G, a constante de acoplamento da QED é o E, é a carga pósitron. E aqui, o que faz o papel da carga elétrica, se isso aqui for o elétron, Q menos 1. Se isso aqui for o pósitron, Q é 1, e assim vai. Isso aqui é o valor da carga em unidades de elétron. Isso aqui são os elementos de matriz dos geradores. Então, eles estão fazendo o papel das cargas dos campos. Certo? Agora, só outra dúvida simples. Agora, esse novo campo, que seria o amigo, é um novo índice. Isso. Você não vai ficar outras novas cargas, as cargas de couro? Quer dizer, ele vai estar associado aos geradores. Quando eu peguei, agora eu vou reconectar com o teorema de Noether. Porque aí, quando aconteceu, quando a gente pegou o teorema de Noether, o que nós falamos? Para cada gerador do grupo, aparecia... Apareciam umas correntes. Isso, exatamente. A gente fez isso aqui. Isso aqui era DL, DI, Φ. Para cada componente. GA, Φ. Então, essas correntes, elas vão se acoplar aos campos de gauge. Então, para cada gerador, um campo de gauge e para cada gerador, uma carga. Tá certo? Claro? Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso. Vou dar um intervalo agora, mas eu queria chegar aqui, agora o resto é mais fácil. A questão aqui, porque aqui tem toda uma questão de argumentação, de convencimento que a gente tem que procurar entender. São 6h10, então a gente retoma em 6h25, tá bom?